Nós vamos estar pensando nessa oportunidade do real propósito da nossa vida, a vida de cada um de nós. Qual é o propósito da nossa vida? E para isso nós vamos estar lendo aqui na Santa Palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias. Nós vamos buscar ali no capítulo de número 9 e vamos ler apenas 2 versículos. Jeremias capítulo 9 e o verso 23 e também o verso 24. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus diletos ouvintes, quando fui chamado a estar trazendo essa reflexão sobre a palavra de Deus, eu estava pensando em que falar. E muitos assuntos nos vêm à memória, à mente, e nós pedimos ao Senhor que nos dê clareza para discernir qual que é a vontade dEle, para nós estarmos falando, trazer algo que seja realmente que traga algum benefício àqueles que ouvirem. E o Senhor me trouxe esse texto do profeta Jeremias, que fala do real propósito da vida de cada ser humano. Eu estava pensando quando o Senhor, nos seus desígnios eternos, quis me trazer à existência, ou quis trazer cada um de nós à existência, não é? Às vezes nós achamos que a nossa existência vem apenas de um relacionamento do nosso pai com a nossa mãe, de um casal. Mas é muito mais profundo a nossa existência, porque ela vem primeiro da vontade do nosso Deus, do desejo do nosso Deus de nos trazer à existência. Não é? Não depende do meu pai e da minha mãe, Deus apenas usa os nossos pais, né, os nossos progenitores, para nos trazer à existência. Mas a vontade de Deus é que foi expressa na nossa vinda aqui nesse mundo. E quando nós entendemos isso, o propósito real do nosso Deus, nós vamos ver que a nossa vida tem um sentido real. Todas as pessoas, todos aqueles que o Senhor permite existir, vir à existência e viver nesse mundo, não é? Deus nos fez um mundo, nos fez capazes de viver nesse mundo e compreender através da sua obra criada, de todas as coisas que Ele criou, que estão à nossa volta, não é? Que existe um Deus e que esse Deus se importa com cada um de nós. Na nossa carreira aqui nesse mundo, nós nos projetamos em diversas áreas, buscamos muitas vezes nos especializar em alguma área, não é? E às vezes nessa busca pela especialização, nessa busca para aprendermos alguma coisa, alguma arte, exercermos alguma atividade, existe um desejo também, junto com isso, de nos projetarmos junto aos nossos semelhantes. Às vezes nós temos o desejo de sermos notáveis, sermos notados junto àqueles que estão à nossa volta. Mas quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, ele diz: não se gloriem o sábio na sua sabedoria e nem o forte na sua força. Amados, é muito fácil nós gloriarmos em nós mesmos, ou naquilo que nós fazemos, ou naquilo que nós sabemos, ou naquilo que nós somos, naquilo que nós podemos vir a representar diante da sociedade. Mas o nosso Deus está nos chamando para gloriar em conhecê-lo, gloriar em saber que Ele é Deus, que Ele é soberano, que antes da nossa existência, Ele nos projetou, que antes do nosso conhecimento dEle, Ele nos viu e nos criou da forma que nós somos, não é? E quando nós entendemos isso,
é muito maior do que qualquer capacidade que nós viemos a ter, é muito maior do que qualquer grau de importância que nós viemos a ter diante dos nossos conterrâneos, diante daqueles que nos conhecem ou daqueles que nós representamos em alguma área da nossa vida. Deus está nos chamando para conhecê-lo como Deus. Deus está nos chamando para conhecê-lo como o Senhor soberano de todo o universo. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que trouxe à existência todas as coisas. Aquele que do nada fez tudo, como diz o profeta Isaías. E nós precisamos de compreender, na palavra de Deus, o gloriar no Senhor, o gloriar naquilo que Ele criou, o gloriar na sua obra, o gloriar na sua bendita e incomparável pessoa, gloriar na sua soberania, gloriar no Deus que nos amou. Meus queridos, eu queria que nós pensássemos quanto o Senhor nos amou a ponto de trazer a cada um de nós a existência. Deus já havia projetado a minha vida antes de eu vir à existência. Ele projetou os meus dias, como diz em Salmos. O Senhor conhece toda a minha trajetória, mas o Senhor espera que eu me interesse em conhecê-lo como Deus. Às vezes nós estamos muito preocupados em conhecer a vida, em conhecer as possibilidades que temos na nossa vida. E esquecemos que existe um Deus que governa todas as coisas. Um Deus que tudo está sob o seu comando. Tudo acontece segundo a sua vontade. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que vale a pena um Deus, como diz no texto que nós terminamos de ler, que faz misericórdia. Um Deus que tem prazer em nos ver completo, em nos vermos felizes, em nos ver realizados. Nós somos muito preocupados em realizar a nossa vida, em buscarmos a felicidade, e às vezes pagamos um preço muito alto por isso. Enquanto está ao nosso dispor, conhecer a Deus, porque isso traz realmente uma plena felicidade a todo ser humano, a todo homem. O texto que nós lemos terminou no verso 24 dizendo assim: porque faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Um Deus que se agrada na misericórdia, um Deus que se agrada em nos abençoar. Eu queria, meu caro ouvinte, que você soubesse, que você guardasse no seu coração, que Deus te criou, nos criou para nos abençoar. Todos nós somos alvos da bênção de Deus. Mas essa bênção, ela precisa do nosso aval, da nossa vontade. Deus não nos fez incapacitados ou incompletos. Nós não somos como os animais que não têm vontade própria. Os animais foram criados dentro de um projeto de Deus específico para servir ao homem. Tanto que Deus deu autoridade ao homem sobre todos os animais. Não é? Nós somos capazes de domar um animal muito mais forte do que nós, muito mais veloz do que nós, muito mais bravo. Não é? E nós somos capazes de tudo isso, porque Deus nos deu essas capacitações. Mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós vemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, e o verso 19, ele diz assim, vamos ler para não citarmos errado, né? Isaías 1, verso 19. Ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, meus queridos, o querer do homem é que faz o agir de Deus em nos abençoar. Às vezes, nós deixamos de receber bênçãos porque não buscamos a presença de Deus, porque não buscamos conhecer a Deus, porque não buscamos o querer de Deus, porque não buscamos saber a santidade desse Deus. Um Deus que nos amou, um Deus que nos ama, um Deus que
criou todas as coisas para o nosso deleite, para o nosso bem, para nós termos uma vida aprazível. E quando nós vemos aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, e o verso 26, ele diz assim: eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Um Deus que não depende do homem para ajudá-lo a realizar a sua obra, mas depende do homem. Ele espera que o homem conheça a sua vontade, para que a sua vontade seja realizada na vida de cada um de nós. Um Deus que nos ama incondicionalmente. Se nós olharmos apenas para o nosso corpo, para a plenitude do nosso ser, de cada um de nós vamos ver que maravilha que Deus fez. Eu sou realmente apaixonado, né, pela obra que Deus criou. Mas quando nós olhamos para o ser humano, essa capacidade que nós temos de raciocínio, essa capacidade de aprendizagem, essa capacidade de viver e ver as maravilhas do nosso Deus, não apenas em nós, não é? Mas à nossa volta, em todo lugar que vamos, nós vemos a beleza, nós vemos o agir de Deus, promovendo nesse mundo, a cada dia, a cada instante, não é? A sua vontade. E nós sabemos pela palavra de Deus que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, conhecer a Deus faz toda a diferença na nossa vida. O Deus que é, como diz o profeta Jeremias, no versículo logo adiante ao que lemos, o verso de número 16. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. O Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Meus amados, se nós entendemos isso, que Deus criou todas as coisas, que Ele reina, que Ele é Senhor absoluto, que todas as coisas foram feitas com perfeição e segundo a sua santa vontade, nós vamos ter uma vida diferenciada. Nós vamos ter um viver realmente diferenciado daquilo que nós vivemos. Nós não vamos ser como todas as pessoas que buscam para si glórias, que buscam para si elogios, que buscam para si títulos. Mas nós vamos viver na plenitude do conhecimento do nosso Deus. Nós vamos nos gloriar na glória do nosso Deus. Nós vamos gloriar na obra que o Senhor nosso Deus criou, naquilo que Ele fez para o nosso deleite, para o nosso bom viver aqui nesse mundo. E quando nós lemos alguns outros textos da palavra de Deus, o livro do profeta Isaías é muito rico em afirmações nesse sentido, falando da pessoa bendita e gloriosa do nosso Deus. E ele no capítulo de número 40 e o verso de número 8, ele diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, nosso Deus, permanece para sempre. Nós vemos que Deus é capaz de criar uma beleza extraordinária de uma planta, de uma flor ou de uma planta, que às vezes ela dura apenas por um dia, não é? Às vezes ela nasce de manhã, floresce de manhã e à tarde ela já murchou, naquele outro dia ela não existe mais. Mas Deus cria com uma beleza extraordinária. E o profeta Isaías pôde citar as palavras: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E eu queria chamá-lo, conclamá-lo a você, a conhecer um pouco mais desse Deus, nesse tempo que nós vivemos buscando respostas para muitas coisas. O ser humano busca respostas para as suas dificuldades, para as suas lutas pessoais, para as suas lutas individuais, para as lutas coletivas, não é? E eu queria chamá-lo a você a conhecer mais desse Deus, a buscar realmente em Deus esta bênção cotidiana. Eu queria chamá-lo para ler mais um texto no Salmo, Salmos, vamos ver aqui, de número 86. Salmo de número 86, nós vamos ler a partir do verso 8 até o verso 13.
E ele diz assim: não há entre os deuses semelhante a ti, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. E aí ele faz um pedido aqui no verso 11, ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Meus amados, quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, quando o salmista, aquele grande servo de Deus, Davi, podia expressar essas palavras: não há Deus semelhante a ti, Senhor. Ele estava dizendo que o mundo, que as pessoas buscam para si outros deuses. As pessoas buscam colocar a sua confiança, a sua expectativa em coisas que vão passar, que vão se findar nessa vida, em objetos, em cargos, em títulos, em graus de importâncias humanas, em pessoas. Isso são deuses para essas pessoas, mas que vão se findar nessa vida, que vão perecer um dia nessa vida. Seus nomes, por mais importantes que sejam, vão se findar. E aquele grande servo de Deus disse: não existe nada que se compare às tuas obras. Meus amados, realmente, quando você olha para a obra de Deus, aquilo que Ele criou, todas as coisas, todos nós temos alguns gostos pessoais, né? Uns gostam mais de água, outros gostam mais de montanhas, outros gostam mais de andar por aí observando as grandes paisagens, né? E a cada dia que nós olhamos à nossa volta, nós vemos as maravilhas da criação do nosso Deus, nós vemos o poder desse Deus Criador, que cria todos os dias. O Senhor não criou o mundo e deixou parado aí, não. O mundo todo dia, ele nasce coisas novas, ele nasce pessoas, ele nasce animais, ele nasce plantas. A vegetação se renova cada dia, a água jorra da terra todo dia, a riqueza jorra do solo. E como o Senhor nosso Deus gostaria que nós observássemos mais, que nós buscássemos mais conhecê-lo, nós buscássemos mais realmente ser dependente dele. E o salmista diz: todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Meu amado, se nós chegarmos a esse entendimento, que o nosso Deus é incomparável, nada pode ser comparado a Ele, nada é semelhante a Ele, porque Ele é Senhor absoluto. E se nós, como salmista, entendemos isso, só tu és Deus, nós vamos ver a nossa dependência dEle em todas as coisas. Nós vamos ver a nossa dependência dEle para o nosso aprendizado, para nós conhecermos. E aí o salmista curva-se diante desse entendimento que ele teve de Deus. E ele pede ao Senhor: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Meus queridos, nós vivemos em um tempo carentes de verdades. Nós vivemos no tempo que a mentira prolifera em várias áreas da vida. Nós vemos nos grandes noticiários, nas grandes reportagens, como tem mentira, como tem tendência humana, como os homens querem dar valor àquilo que não tem valor, aquilo que é efêmero, que é passageiro, que vai se findar. E o salmista está nos chamando aqui, a palavra de Deus está nos chamando: ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Ah, se todos nós pudéssemos perceber a grandiosidade do nosso Deus,
Se todos nós estivéssemos dispostos a cada dia a temer, realmente o nosso coração esteja disposto a só temer o nome do nosso Deus, nós iríamos, como o salmista fala no verso 12 desse salmo, dar-te-ei graças, Senhor meu Deus, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Eu queria ressaltar, glorificarei para sempre o teu nome. Por mais que nós gostamos de alguma coisa, por mais que nós gostamos de algo aqui nesse mundo, vai passar, como já dissemos. Mas o nosso Deus é eterno. O nosso Deus é o Deus soberano. O nosso Deus é aquele que nos ama e quer que nós compartilhemos do seu amor. E eu queria chamar a sua atenção nesta noite, nessa oportunidade. E vou citar apenas mais um verso que está lá em Josué, capítulo 23, e o verso 11. Ele diz assim a palavra de Deus: empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. É preciso de haver um desejo em cada um de nós. É preciso de haver um desejo no nosso coração de guardar a nossa alma, para amar o nosso Deus. Aquilo que nós gostamos, nós amamos. Aquilo que nós gostamos, nós fazemos todo o possível para tê-lo sempre conosco. E nós devemos buscar o nosso Deus. O meu conselho, o conselho da palavra de Deus para nós nesta noite, ou nesta oportunidade, é empenhar o nosso coração para buscar conhecer o nosso Deus. Porque disso depende o real sentido da nossa vida. Só assim nós vamos ser plenamente felizes. Só assim nós vamos ser plenamente realizados em conhecer o nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus possa estar abençoando a cada um, dando a cada um de nós um desejo sincero de viver para a honra e glória do nome dEle, que é digno de toda honra e de toda glória.